gotta get yourself into a hazmat suit, Agent. We just got word that the experimental antivirals lost in the Dark Zone have been located. There's no time to wait. You and a team need to go secure them right now, or someone else will. Come on, move it! We don't have much time! We need to be in the air before the storm hits! But we've got a storm coming in. They say it'll make Sandy look like a snowball fight. We're locking the base down for the duration, and Rhodes says the weather might bork all our comms, so we can't count on being in contact. Hold on! We'll be there soon! Just get there before the storm really hits. And listen, do whatever you need to do to get back alive. You're needed. Lau out. Tudo bem, pessoal? Saudações a todos, Leandro aqui. Depois de muito tempo, eu resolvi novamente jogar o The Division, trazer um conteúdo de The Division aqui para o canal para ver se vocês vão gostar. Aqui no caso, eu estou jogando uma das expansões que saiu para o jogo, no caso que na minha opinião é a melhor expansão de todas que saiu. Essa daqui é o modo sobrevivente. E é uma expansão que assim, ela dá uma cara totalmente diferente pro jogo, cara. Realmente ela muda muito a dinâmica, o objetivo do jogo realmente se torna outro. Então vou explicar para vocês como é que funciona. Então vem comigo, espero que vocês gostem. A expansão sobrevivente, como vocês podem ver no começo, experimentos virais eles caem na zona cega. E você com mais uma equipe é responsável por ir até lá, encontrar esses recursos e trazê-los de volta para a base. Só que nesses jogos, pelo menos especialmente nesse jogo da Tom Clancy, do Tom Clancy, né, o The Division, cara, eles gostam muito de um acidente de helicóptero. Então parece que no decorrer do jogo são uns 3 ou 4 acidentes de helicóptero, e nessa expansão não foi diferente. Uma nevasca atingiu a cidade, você é responsável por ir até a zona cega, buscar os equipamentos e retornar. Porém, como vocês viram aí na intro, um letreiro, né, de um outdoor saltou, ele atingiu o helicóptero, caiu e você se feriu. Assim, durante a queda, durante o acidente, né, na queda você se feriu, contraiu uma doença, uma sepse, né, uma infecção. Então, cara, nesse primeiro momento do jogo, o seu objetivo é sobreviver ao frio. Você precisa encontrar roupas pelo caminho. Tem alguns latões pelo mapa onde tem fogo, onde você vai se aquecer, né? Porque se em determinado momento a sua temperatura baixa demais, você começa a congelar. Então a sua vida vai abaixando gradativamente até o momento em que você morre, né? Então morreu, acabou, game over, começa tudo de novo. E aqui é praticamente isso: você encontrar roupas, encontrar os tonéis com fogo, encontrar medicamentos, né, analgésicos e um outro medicamento para você poder retardar a progressão dessa infecção que você contraiu. Parece que o jogo te dá 55 minutos. Então, conforme você vai encontrando medicamentos no mapa, outros medicamentos, você consegue retardar um pouco a progressão dessa infecção. Então, de 55 minutos, acho que quando você finaliza a campanha, você está girando aí em torno de 1h30, 1h20, 1h40, não sei bem. Eu nunca cheguei a sobreviver esse tempo todo. E aqui é praticamente isso: encontrar as roupas, encontrar tudo que você precisa para se manter aquecido no frio, beleza? E não é só se mantendo aquecido também, você só tem uma arma auxiliar no jogo,
Então você precisa encontrar armas mais fortes para você poder lutar contra os NPCs que tem durante o mapa, porque não é só contra o frio ou contra a fome que você luta, né? Realmente tem alguns NPCs durante o caminho. Então conhecer praticamente encontrar as armas, isso vai te dar uma vantagem no jogo também, encontrar algo com que você possa se defender. Nesse comecinho aqui, essa parte que eu apareci no mapa já é uma parte que eu conheço mais ou menos. Sempre que eu costumava jogar essa expansão antes, eu caía muitas vezes aqui, então essa trilha é algo que eu geralmente sempre fiz. É uma corrida, é um percurso que eu já estava familiarizado. É correr até o final desse pedaço aqui do mapa, encontrar uma arma, encontrar alguns equipamentos, encontrar uma blusa de frio, alguma coisa do tipo, para poder me dar um pouco mais de vantagem, e com isso eu consigo ter um pouco mais de força, né, nesse começo da partida. Body temperature drop. Alert. Infection temporarily stabilized. Detecting lowering of core body temperature. Threat of hypothermia increased. Couldn't hide. What, is your stuff? Body temperature dropping. Detecting lowering of core body temperature. Threat of hypothermia increased. É um servidor aberto, né? Como o The Division sempre foi um servidor online. Então nesse caso aqui no mapa eu estava competindo com mais outros dois, acho que tinha mais outros dois jogadores na partida comigo também. Um deles chegou a morrer posteriormente e teve um que seguiu comigo até o final do jogo.
E ele meio que atrapalhou o meu rolê nessa daí, porque ele estava fazendo algumas referências nas quais eu queria fazer. Ele foi na frente, matou o chefe, então eu não consegui completar. Como vocês podem ver, as marcações, né, elas ficam marcadas de roxo. E quando o chefe morre, quando ela é completada, ela fica branquinha, né? Então sinalizando que já naquela parte ali já não tem mais ninguém ali. E se acontecer do jogador morrer, igual no caso teve um jogador que morreu na partida, eu consigo coletar todo o recurso que ele ficou, eu consigo usar pra mim. Então eu consigo pegar as armas que ele estava usando, se ele tinha comida, garrafa d'água, alguma coisa do tipo, eu consigo pegar pra mim também, kit médico. E isso só vai aumentando o meu inventário, né? Só vai me dando mais recurso ainda para poder seguir. Progress halted. Praticamente o que eu procurei fazer aqui nesse momento do jogo foi descer o máximo possível o mapa a partir do ponto em que eu apareci. Se não me engano, eu estava um pouco acima da metade do mapa, então meu objetivo foi descer, porque eu me recordo bem que tem um ponto ali naquela rua que eu marquei em que há uma passagem subterrânea, né? Há uma descida, como se fosse uma descida de esgoto. Você desce 2 níveis e bem lá embaixo há como se fosse um labirinto onde tem muito recurso. Ali tem muito recurso para você, então ali você encontra comida, encontra roupa, encontra arma, encontra acessórios, ferramentas, encontra tudo que você vai precisar para poder ter uma vantagem maior no jogo. Então é uma rota que eu costumava fazer até quando eu jogava isso daqui direto. Assim que eu voltei, que eu vi que eu estava naquele pedaço ali do mapa, foi uma rota que eu resolvi fazer novamente. Procurei descer para poder encontrar esse lugar, beleza? E é muito bacana ali, realmente é um ponto muito bom do mapa, tem muito recurso interessante ali e é muito bacana. For you. Let's get this over with. Waste no more time. You want to die? Heads up, we got more. Damn it! Kill them all.
body temperature dropping below normal levels. The virus is everywhere. Warning. Infection levels increasing. Então, feito isso, já correu bastante. Depois de correr bastante, porque você corre o mapa inteiro, você já coletou todos os recursos que você precisa. Você volta para o esconderijo, onde você vai fazer onde você vai usar seus recursos finais. Você vai fazer uma máscara para poder entrar na zona cega, vai fazer um filtro avançado para ela, caso você entre numa área contaminada ou coisa do tipo. Caso ainda precise de roupa, você pode fazer mais algumas para aumentar a sua proteção.
E assim você entra na zona cega para você poder extrair. Entrou na zona cega, o que vai acontecer? Você vai procurar pela arma viral as amostras, né, que era a sua missão no começo. Você vai encontrar, assim que você entra, você já abre o mapa que você vai ver a marcação de onde que elas estão. Então você só vai lá, coleta e segue para você poder extrair de lá. Para você extrair, você precisa encontrar a tecnologia da The Division que está espalhada pelo mapa. Essas tecnologias, com ela você vai fazer as armas amarelas, que são as armas mais fortes para você poder combater os outros inimigos, porque os inimigos da zona cega eles são sim mais fortes. Então você precisa ter armas melhores. Você pode fazer equipamentos também. E você precisa fazer um sinalizador. Com esse sinalizador que você vai chamar o helicóptero de extração e vai sair do mapa, onde você completa a missão e sai do mapa. Antiviral cache tagged and mapped in Dark Zone.
Progress halted. Warning. Pressing. Antiviral cache secured. Flare gun required for extraction is now detected.
Alert. Infection temporarily stabilized. Yeah.
Só que no momento em que você chama o helicóptero para você poder sair, um caçador vem. E esse caçador, ele é bem forte, cara. Realmente ele é bem forte. Ele causa uma interferência no teu sistema, onde você não consegue usar os recursos que você tem do jogo. Por exemplo, você ainda consegue usar os recursos do jogo básico, por exemplo, fazer aquelas estações de suporte. Caso você caia, a estação de suporte ela pode te trazer de volta. Caso você tenha o primeiro socorros, que é a cura, aquela bomba pegajosa, né, aquela bomba adesiva, você não consegue usar nada disso, ficando perto do caçador. Então a minha estratégia aqui é sair de perto dele. Eu chamei a extração, corri, desci, atravessei a rua, subi o outro prédio e combati o caçador de lá. Ali eu consegui acertar alguns tiros nele. Ele causa muito dano, mesmo naquela distância. Vocês veem ele atirando por cima do ombro, por cima da proteção, ele causa muito dano. Até porque o meu equipamento é fraco também, né? Eu não estava com tanto recurso assim para poder fazer equipamentos melhores, fazer uma proteção completa para mim. Então realmente eu estava bem vulnerável ali. Então prefiro combater à distância. Eu particularmente prefiro bem mais fazer isso. Isso já te dá uma vantagem, porque morrer naquela altura do jogo ali, no final praticamente é frustrante, cara. Depois de quase 1h30 de partida, chegar no finalzinho e morrer pro caçador é chato, cara. Realmente é bem chato. Então a minha estratégia é praticamente essa: atravessou a rua, combateu o caçador do outro lado. Feito isso, pronto, é só entrar no helicóptero, extrair, missão cumprida, e depois coletar as recompensas, né, dessa parte do jogo. Na época a gente fazia isso muito procurando pelos itens exóticos, né? Então aquelas armas vermelhas que aparecem no jogo. São armas mais fortes, armas diferentes, com atributos diferentes. Então a graça do jogo era praticamente essa: não coletar os exóticos. Fazendo a sobrevivência, tinha em si uma chance de dropar para você, mas não é sempre, cara. Realmente era bem na sorte mesmo, até porque a engine do jogo de trazer para você esses negócios, ela é bem fraquinha mesmo, é muita sorte. Bacana? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realmente essa expansão do jogo realmente é uma expansão que eu particularmente gosto bastante. É bem divertida, bem interativa mesmo, ela dá uma cara totalmente nova. Então, caso vocês tenham gostado, convido a vocês a deixar o like, vai me incentivar bastante a continuar trazendo conteúdo para cá. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Prepping to land. Agent, 30 seconds left to get on this bird. Agent, I was worried about you there. It's not a surprise that you managed to get out of that situation. You've got some serious chops. Now get back here and let's get to work.